Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos hoje na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 2, o versículo de número 11, onde está escrito assim: Romanos 2 e 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Esse texto, Paulo estava falando diante do povo de Israel e dos gentios, que havia uma diferença muito grande que perdurou por muitos séculos. Era a diferença entre os judeus e os gentios. Judeus eram aqueles realmente que foram escolhidos por Deus para ser o seu povo. Gentios eram todas as outras nações. Então, a humanidade ficou dividida em dois povos, chamados judeus e gentios, e entre eles havia sérios problemas e dificuldades. Se para os judeus eles se vangloriavam de privilégios, de bênçãos, de proteção, por outro lado, eles acusavam os gentios de serem alguém estranhos ao concerto, à promessa, a tudo aquilo que de Deus poderia receber. E isso perdurou por muito tempo, até que veio Jesus e colocou esta barreira de separação que existia. Primeiro existia a barreira de separação entre o homem e Deus, e nesta não havia acepção. Tanto judeus quanto gentios estavam separados de Deus por conta do pecado, da desobediência, e separados entre si. Então veja que situação lamentável era que vivia a humanidade, separados de Deus, separados entre si. E no lado humano, fazendo a acepção. Um procurando menosprezar e desvalorizar o outro em função da sua própria vida. E, portanto, cada um defendia o seu lado, excluindo o outro. Isto chama-se acepção de pessoas, é fazer separação. Numa linguagem atual, é discriminação. É discriminar um do outro. Fazer a escolha desse e a rejeição daquele outro. E acabei de ler que para com Deus não há acepção de pessoas. Então, Paulo deixou bem claro, diante dos judeus, que tanto eles quanto os gentios, eles estavam separados de Deus. E esta separação entre eles era reflexo da separação espiritual. Aqui nos versículos 12 e 13, ele diz assim, 12 a 15. Porque todos os que sem lei pecaram, também sem lei serão julgados. E os que sob a lei pecaram, sob a lei serão julgados. Então não há diferença diante de Deus. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são leis, os quais mostram a obra da lei escrita nos seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Era o que Paulo estava dizendo a estes irmãos lá da cidade de Roma. Então, partindo deste ponto, nós vamos encontrar e podemos afirmar, sem nenhuma sombra de dúvida, de que Deus é o único que não faz acepção de pessoas. Isso está claro aqui, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Ora, se para com Deus não há acepção de pessoas, então diante de Deus todos estão no mesmo nível. A maneira de Deus olhar e enxergar as pessoas
é uma maneira só. Para ele, todos são iguais. Não há o que discriminar deste ou daquele. Então, para com Deus, não há acepção de pessoas. Então, Deus é o único que não faz acepção de pessoas. Porque entre os homens na terra, não há um único sequer que não tenha praticado ou ainda continue praticando a acepção de pessoas, seja por várias naturezas, pela família, pela tradição, pelos recursos que possui, pela o nível cultural, pelo nível financeiro da pessoa, pela influência deste ou daquele, em todas as áreas, tanto seculares quanto religiosas, existe sim a discriminação, ou seja, a acepção de pessoas. E isso é visível. As pessoas nem escondem isto que domina o coração delas. E por isso as pessoas dividem-se em grupos, cada um de acordo com o seu interesse. E isso se traduz como sendo acepção de pessoas. Por isso é que em vários lugares há grupos fechados. Quem quer entrar não consegue entrar. A porta lhes é fechada. Por quê? Porque está ali estabelecido uma acepção de pessoas. E conforme o apóstolo Tiago deixou registrado no capítulo 2 e o versículo 9, está escrito assim, Tiago, capítulo 2, versículo 9. Porque mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Então, fazer acepção de pessoas é cometer pecado. Não somente mentir, enganar, roubar, violentar, mas também fazer acepção de pessoas à luz da palavra de Deus é semelhante a cometer pecados. E pecado é a barreira de separação que há entre o homem e Deus. O próprio Deus, através do profeta Isaías, deixou registrado: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades e os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus, para que ele não vos ouça. Então, observe quão terrível é o pecado diante da presença de Deus, para que ele não vos ouça. Por quê? As vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente e a vossa língua pronuncia perversidade. Então, aqui está estampado a grande separação que há entre a humanidade e Deus. E disto resulta a separação entre um ser humano e outro. Isto vem no bojo do pecado que entrou por um homem no mundo e pelo pecado a morte, por isso que todos morreram espiritualmente. Então, o segundo ponto que observamos é que fazer acepção de pessoas é cometer, sim, pecado diante de Deus. E isto é desagradável. Mas o terceiro ponto nós encontramos quando Jó, no seu estado de sofrimento, ele tomou uma posição diante de Deus e deixou claro qual era o desejo do seu coração. Aqui no capítulo 32, o versículo de número 21, na palavra de Eliú, falando junto a Jó, dizendo o seguinte: oxalá eu não faça acepção de pessoas, nem use de lisonjas com o homem. Então ele estava sabendo do perigo que é fazer acepção de pessoas e, no entanto, ele colocou no seu coração que não tinha consigo este desejo
de fazer acepção de pessoas e de não lisonjear um em detrimento do outro. Colocar um no patamar de uma pessoa boa, correta, santa e justa, e outro na condição de um perdido, um demônio, um transgressor. Isto significa a acepção, e por aí a separação entra no coração e dificilmente ela sai dali, se não for por uma ação poderosa de Deus, através da redenção que é oferecida pelo Senhor Jesus Cristo. Então, se por um lado nós encontramos que para com Deus não há acepção de pessoas, Deus é aquele que podemos observar nos seus atributos e nas suas ações a maneira como nós devemos proceder para estarmos de maneira ligados a Deus e acessível à sua presença. Então, se para Deus não há acepção de pessoas, eu devo entender que para mim, eu não devo também alimentar esta prática de fazer acepção de pessoas. E entender que quando fizermos acepção de pessoas, nós estamos também cometendo um pecado, uma transgressão diante de Deus. E que, como Eliú disse a Jó, que nós precisamos ter um propósito no nosso coração de não fazer acepção de pessoas. Quando perceber que este sentimento quer dominar a nossa vida, para fazermos acepção entre este e aquele, nós devemos ter graça e força suficiente para tomar um posicionamento e reverter aquela situação. Ao passo que vem para fazermos acepção, nós trabalharmos em todo o tempo para que isto não aconteça, mas para que, pelo contrário, que o nosso coração se abra e haja, sim, aceitação e não acepção. Mas, à luz da Bíblia, nós encontramos pelo menos 3 situações principais na vida humana que, querendo ou não existirá acepção de pessoas. Enquanto elas estão vivas, isto é uma realidade. Infelizmente, não era para ser assim, mas a maioria, se não dizer todos, com a exceção unicamente do próprio Deus, já fizeram ou fazem ou farão acepção de pessoas. Discriminação, rejeição de um e aceitação de outro. Então nós, olhando à luz da palavra de Deus, quando Pedro chegou na casa de Cornélio, que ele foi chamado pelo Senhor, Cornélio estava em oração, o Senhor apareceu a ele através de um anjo e disse a ele que mandasse chamar Pedro. Pedro veio para falar para eles palavras de salvação. Até então, Pedro entendia que a salvação era prioridade somente dos judeus, porque até ali a igreja se dirigiu para a comunidade judaica. Mas a partir de então, o Senhor Jesus, quando prometeu o revestimento do poder do Espírito Santo, diz que eles seriam testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra, provando que para Deus não há nenhuma acepção de pessoas e que a salvação preparada por Deus e executada por Jesus, ela tinha o caráter universal de alcançar a todos, sem nenhuma acepção de pessoas. Embora Pedro fizesse isso, quando ele teve aquela visão daqueles animais imundos, que Deus disse, mata e come, ele disse, não vou comer nada imundo. Que isso? Então, o Senhor Deus disse a ele, não faças tu como imundo aquilo que Deus santificou. Ele entendeu que isto era referente ao povo a quem ele estava sendo encaminhado para anunciar a salvação. E as primeiras palavras de Pedro mostram de maneira profunda como ele foi impactado por aquela visão que Deus lhe deu. Aqui no capítulo 10, versículos 34 e 35 de Atos, está escrito, e abrindo Pedro a boca, disse,
reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e obra o que é justo. Observe que ele diz: eu reconheço. Até então era alimentado este pensamento da acepção de pessoas. Mas neste momento de uma experiência espiritual de Deus com Pedro, a sua visão espiritual, o seu discernimento foi aberto e ele compreendeu. E a partir de então, ele rompeu esta barreira de separação que havia entre judeus e gentios. Tanto é que ele diz aqui: reconheço. Agora eu reconheço com verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Ora, se Deus não faz acepção de pessoas, eu que estou servindo a Deus, devo seguir o mesmo caminho e não fazer acepção de pessoas. E aqui está claro que Deus não faz acepção de pessoas com relação à salvação. Embora que a salvação veio dos judeus, mas ela não é exclusiva para os judeus. O próprio escritor João, no Evangelho, deixou escrito que Jesus veio para o que era seus, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, não nasceram do sangue, não nasceram do varão, mas nasceram de Deus. Então, o próprio Jesus veio para quebrar e derrubar esta barreira de separação que existia entre as pessoas. E aqui no quesito da salvação, quando ela começou a entrar para os gentios, então Pedro reconheceu que, na verdade, Deus não age com acepção de pessoas, mas em todo lugar ele obra o que é justo em toda e qualquer nação diante daqueles que o temem. Aqui em Efésios, no capítulo 2, versículos 11 a 14, mostra claramente qual era a acepção que existia entre as pessoas. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne, separados dos judeus, chamados incircuncisão, porque os judeus eram circuncidados, pelos que se chamam circuncisão, feito pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha quantas barreiras de separação existia entre as pessoas, quantos caminhos por onde a acepção de pessoas, a discriminação se manifestava. E no versículo 13 e 14 diz: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue chegastes perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, a acepção, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então, não há acepção de pessoas na relação da salvação preparada por Deus, realizada por Jesus e aplicada pelo Espírito Santo sobre a nossa vida. Um outro ponto que nós encontramos aqui é que em Hebreus, no capítulo 9, e o versículo de número 27, está escrito assim, 9 e 27 de Hebreus:
E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Aos homens, sem exceção, todos eles, ricos e pobres, grandes e pequenos, cultos e ignorantes, não importa, religiosos ou não religiosos, todos eles passarão pelo caminho da morte. Não haverá nenhum único que escape da morte. Aos homens está ordenado morrerem uma vez, mesmo porque o apóstolo Paulo deixou registrado em Romanos, no capítulo 5, e o versículo de número 12, está escrito assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Não há um ser humano na terra que não tenha passado pelo processo da morte. Morte espiritual, morte física e futuramente morte eterna. E para isto não há acepção nenhuma. Este, porque tem uma condição melhor, não estará sujeito à morte. Este, porque é um desvalido, vai direto para a morte, não tem o direito à vida. Não, para com Deus não há acepção. E mesmo para a salvação, ela é oferecida para todos. Porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E assim também, como por um pecado, por um homem, entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens. E aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo. Então, na morte não há acepção de pessoas. Você, quando vai lá para o cemitério, você vê pessoas de todas as categorias da vida humana. A morte vem e leva-os. Ela não escolhe, ela não negocia. Então, não há na morte acepção de pessoas. Um terceiro ponto principal que nós encontramos está em 1 Pedro, no capítulo 1, e o versículo 17, que ficou registrado assim. 1 Pedro 1 e 17. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então aqui encontramos que também no juízo não haverá acepção de pessoas. Na terra, no juízo dos homens, há acepção de pessoas, pela influência, pelo dinheiro que é oferecido, por tantas coisas que se apresentam diante das pessoas, e o juízo ele sai de maneira corrompida, marcado por corrupção, violência, imoralidade e ganância. No entanto, para Deus, que é o justo juiz, não há acepção de pessoas. E é o que está escrito aqui. Se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, no juízo, quando todos haverão de comparecer diante do Senhor, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, seja o bem ou seja o mal, não haverá acepção de pessoas. Então, visto que este é um ensinamento peculiar da Escritura Sagrada, eu e você precisamos aprender a não fazer acepção de pessoas. E se nos descobrirmos fazendo alguma acepção, precisamos pedir a Deus graça, força e posicionamento para decidirmos romper com esse estado de coisas e eliminar esta acepção, visto que para com Deus não há acepção de pessoas. Então nós listamos aqui dentro deste ponto que com Deus não há acepção de pessoas. Nós observamos aqui, Deus é o único que não faz acepção de pessoas.
Segundo ponto é que fazer acepção de pessoas é como cometer pecado diante de Deus. Terceiro, aprender com Eliú, quando aconselhou a Jó, dizendo que ele se colocaria para não fazer acepção de pessoas e nem bajular ou lisonjear outros, um em detrimento do outro. E que em 3 pontos principais não existe acepção de pessoas. Primeiro, com relação à salvação. Ninguém está fora do plano de salvação. As pessoas se perdem por escolha própria, porque a salvação é oferecida a todos sem acepção. Segundo, não há acepção na morte. Todos serão encaminhados à morte. Não ficará um que escapará da morte, porque todos morreram por conta do pecado. Terceiro, no juízo não haverá acepção de pessoas. O presente não vai cegar os olhos de Deus como cegam os olhos do rei, dos governantes e de quem quer que seja. Diante de Deus não há presente que lhe cegue os olhos para ele então agir com acepção. Para Deus não há acepção também no juízo. Dentro disto tudo, eu e você, nós precisamos então aprender. Se Deus não faz acepção de pessoas, se a acepção de pessoas é pecado, eu devo ter o comprometimento de romper esta barreira que pode estar no meu coração, nas minhas ações, nos meus comportamentos e lançá-la por terra, porque eu estou servindo a Deus e, como Ele, eu devo também praticar sem acepção de pessoas. Que Deus possa iluminar o nosso entendimento e bradar forte no nosso coração, aonde pode estar arraigado este sentimento de acepção de pessoas, de escolher a uns e rejeitar a outros, e que, portanto, sigamos a palavra de Deus, que afirma que para Deus não há acepção. Se eu sou propriedade de Deus, fui comprado por Ele com o sangue precioso de Jesus, agora pertenço a Deus, eu não devo praticar acepção de pessoas. Mas que Deus dê graça a mim, a você, a cada um de nós, que quando descobrirmos esta ação maléfica no nosso coração, que nós lutemos contra elas até eliminá-las do nosso coração e viver a semelhança do nosso Deus sem acepção de pessoas. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.